Mateus 16, 21, que acharam ao que diz a palavra. Daí em diante, vamos pegar essa parte. Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos sobre a sua ida a Jerusalém e o que aconteceria com ele ali. Que ele sofreria nas mãos dos líderes religiosos, dos judeus e dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, que seria morto 3 dias depois. Aí no Mateus 16, 23, ele diz, 23 ou 22, né? Mas Pedro levou Jesus para um lado, né? Chamou de canto e disse, censurando ele, dizendo, que Deus não permita isso, Senhor. Disse ele, isso não lhe acontecerá. Aí Mateus 23, 16, 23 agora. Jesus voltou-se para Pedro e disse, afasta-te de mim, Satanás. Você é uma armadilha perigosa para mim. Você está pensando apenas do ponto de vista humano e não do ponto de vista de Deus. 2 pontos aqui. Até o 23, 24. Primeiro vamos até o 23. Nós vimos no início Jesus dizendo, olha, eu vou passar por isso. Vai ser sofrimento, vai ter dor. É gostoso sentar na mesa e celebrar a ceia. Eu sentou com ele e se alegraram, né? Ô mestre, né? Toda vez que a gente come, bebe, é uma delícia, né? Ô churrasco na mesa, bolo. E tem pessoas queridas ali junto com a gente celebrando, é uma alegria, né? Mas Jesus trouxe naquele momento uma revelação. Ele disse, olha, é momento de alegria na nossa vida. Mas em outro momento ele disse, olha, eu vou passar por isso. E não era nada bom que ele ia passar. Iam pegar ele, iam crucificar ele, iam matar ele. Iam começar o processo de um propósito de sofrimento. Uma fase de sofrimento. E Pedro, acho que ele estava vendo Jesus sempre se saindo bem, no sentido, né? As perseguições, e Deus vinha, dava o livramento, os anjos, as pessoas não conseguiam prender ele, e falavam, Deus está com ele. E ele se alegrava porque viu Jesus solto, né? Jesus bem. E eles estavam acostumados com Jesus bem. Mas Jesus, nesse momento de Mateus 16, anunciou para ele que chegou um momento de sofrimento e que ele iria passar por sofrimento. Aí Pedro logo já, não, isso não pode deixar isso acontecer. O mestre, não, mestre, isso vai chamar de canto e advertir. Porque na visão de algumas pessoas, é assim, ela tem que sempre receber o que é bom de Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele disse assim, apóstolo Paulo não, foi Jó, ele disse, Deus não daria o mal, daria o bem, não daria o mal, quer dizer, não permitiria, não é que ele vai tramar o mal para você, mas ele não permitiria que as coisas ruins acontecessem, porque a chuva está para todos, e se tem uma chuva e rega as tuas plantas, crescem, o teu campo floresce e dá frutos, a tempestade que virá também virá sobre você e sobre o outro também, por que não? Da mesma chuva. A tempestade vai passar no terreno do outro de forma diferente. Ela pula o seu terreno e vai para o do outro. Então, que legal. Então, o processo de conquista, de viver bem e de viver em fases difíceis da vida, isso faz parte do ciclo da vida do ser humano. Deus instituiu isso. O primeiro princípio não era esse. Deus não queria que Adão tivesse feito o que fez. Mas já que fez, ele disse, terá as consequências. Agora você vai sofrer. Você vai sentir o desconforto. Quando falo de sofrimento, é o desconforto de você não ter tudo o que você quer, da forma tão fácil como você teve, Adão. Então chegou o momento de desconforto. E nós vimos Jesus falando que ele iria passar por um
momento de desconforto. Mas Pedro achou aquilo um absurdo, sabendo que ele era quem era. Ele tentou dizer para Jesus: não, Senhor, não permita, porque se eles se prenderem, te matar, acabou a nossa vida, o nosso propósito. Você não será esta mesma pessoa. Você não estará conosco, e nós ficaremos sem propósito em nossa vida. Não saberemos o que fazer. Então disse Jesus: Pedro não, ele se referiu, você vê a palavra que ele disse a Pedro foi: afaste de mim, Satanás. Satanás. Alguns pensam, o espírito de Satanás estava nele. Não foi exatamente isso, não. Porque quando ele disse Satanás, ele estava dizendo a palavra adversário. Porque logo em seguida ele não advertiu dizendo: espírito imundo, Satanás, saia do corpo de Pedro. Não, ele disse: Pedro, você está olhando com uma visão errada, uma visão humana. E quando ele advertiu, você se torna adversário de Deus quando você acha que a bonança vem, mas o desconforto não pode vir. E quando vem, você abandona a sua fé, abandona, porque não, Deus esqueceu de mim, Deus não me ama mais. Deus te ama na bonança, mas Deus não te ama quando você passa por um processo de dificuldade, de adversidade. Sendo que Jesus mesmo viu ele passando, e nem tão pouco ele abriu a boca para dizer para Deus: por que você vai permitir isso? Ele mesmo podia se livrar daquilo, ele tinha autoridade para isso. Mas Pedro não entendeu, e ele disse: quão perigoso isso é, quando você acha que Deus é Deus só de bênçãos, e não é Deus que permite certos desconfortos na tua vida, na vida familiar, na vida financeira. Então tudo que Deus permite, seja bom, seja ruim, tem um propósito na terra. Tudo é escrito lá em Eclesiastes. Deus fez tudo com propósito, e o seu propósito sempre é para glorificar o seu nome, e pode ter certeza, nunca é para você ser destruído, é sempre para lhe dar um amadurecimento e preparar você ainda melhor, fortalecer ainda mais as suas experiências com Ele, com a sua fé e com Deus, com o poder de Deus. E Jesus sabia disso. Ele veio para fazer a vontade dele, veio para fazer a vontade do Pai. A visão dele estava correta. Não, tem que passar por isso, eu vou para Jerusalém, vou fazer o que tem que ser feito. Não, mas a visão era sofrimento. Você vinha até o Senado, foi mandado embora. E agora você vai dizer que Deus está te levando para ir para um lugar, que você agora está desempregado, está numa situação difícil, agora você tem que fazer isso ou aquilo que Deus está pondo no seu coração. Não, espera primeiro as coisas financeiramente melhorar, espera não. Aí você deixa de fazer o que Deus quer que você faça no momento de dificuldade, de orar, de lançar propósito, de ir de encontro, jejuar, batalhar, porque é um momento de dificuldade. Não é de Deus. Não, Deus não é possível que Deus preparou isso para mim. Não é possível que Deus quer que eu passe por esse deserto. Não, Deus não quer. É a vida que traz, irmãos. As situações da vida produzem, quando não o próprio pecado do homem, porque o homem é autor do seu sofrimento. Boa parte dos problemas da vida das pessoas está dentro das suas escolhas, das suas atitudes. E Jesus diz: você olhando dessa forma, Pedro, andando comigo, quão perigoso é pensar assim, que para mim só vai ter bonança, e para mim só vai ter tempos bons, porque no momento mau você vai me abandonar. Em outras palavras, eu estou dizendo, e foi o que aconteceu. Foi quando Pedro viu Jesus, e alguém apontou para ele: olha, esse é um seguidor de Jesus. Pedro: não, eu já vi ele, mas não sei quem é esse cara não. Porque ele estava pronto para ver Jesus curando os doentes, operando milagres, multiplicando o pão quando não tinha o que comer. Ele estava acostumado a ver o Deus das bênçãos na vida, mas não o Deus que permitia certos acontecimentos com propósito. Não é que Deus produz sofrimento, Ele permite o sofrimento, mas no meio do sofrimento, quando diz que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, não é que tudo vai transformar para o bem, não é que tudo vai contribuir. É porque no meio da dificuldade Ele vai te dar socorro, Ele vai estar presente no dia da sua angústia,
e vai conduzir aquele sofrimento para um escape, para uma resposta, para uma saída. Mas Ele não vai te poupar do sofrimento e passar por ele. Porque se você se negar a passar pelo tempo da chuva forte, você vai se tornar criança mimada. E vai achar que esse Deus está longe demais de você, e que você não é merecedor disso, daquilo, e não vai conseguir passar pela situação. Vai abandonar a sua fé. Assim como Pedro acabou, de uma certa forma, negando Jesus. Porque ele estava preparado só para o Jesus que curava, que operava maravilhas, que sentava à mesa, que celebrava uma ceia, que anunciava o Evangelho com alegria, um Jesus que trazia só palavras maravilhosas de ensinamentos que faziam eles crescerem na fé. E de repente Jesus diz para ele: olha, agora chegou uma hora diferente, e essa hora é dor, essa hora é sofrimento, e essa hora é muito difícil para mim. Você não pode, não podemos permitir isso. Aí ele diz: quão perigoso é esse tipo de pensamento, Pedro. Por isso que ele diz: apartai-vos de mim, Satanás, porque a nossa natureza, a palavra de Deus diz em Gálatas, é inimiga de Deus. Por isso que ele diz Satanás, referindo-se ao adversário. É inimiga. Nosso desejo humano em si, os interesses humanos se tornam inimigos de Deus. Que Deus fala não, e ele fala não, é isso que eu quero mesmo. Não, mas isso não vai dar certo, isso é ambição, egoísmo. Não, mas é isso que eu quero para a minha vida. E vai na contramão de Deus. Por isso que ele diz: aparte de mim, porque eu não sigo um olhar humano para as coisas. Eu sigo um olhar de Deus. E qual é o olhar de Deus? Tudo que possamos passar, seja bem, seja bom ou ruim, é tudo passamos com um propósito diante de Deus. Quer dizer, tudo ele tem começo e tem fim para aquilo, para que você passe e possa suportar e possa mudar aquilo. Então ele sabia que Deus tinha um propósito, que ele ia passar pelo caminho da cruz e que ele tinha um propósito, e que ele não podia fugir daquilo. Quer dizer, ele podia fazer o que ele quisesse, mas ele não podia negar que aquilo que Deus falou: você vai passar, ele se negar a passar o caminho da cruz. Amém? Então temos que tomar cuidado com a nossa ótica diante dos problemas, porque às vezes a gente fica reclamando e querendo que Deus mude as coisas de uma forma muito rápida e radical, e nem tudo vai ser mudado de forma de milagres, de formas instantâneas, rápidas. Às vezes as coisas é um processo em que tem um propósito, tem o seu tempo e a forma de se fazer e de se conquistar, e esse tempo vai chegar. A promessa que Deus nos dá não é que nos dará tudo, mas Ele diz: eu estarei com vocês em qualquer situação. E por Ele estar conosco em qualquer situação, temos tudo, porque Ele é o Deus que tudo pode, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então nós temos um Deus que está ao nosso favor. Então tudo nós podemos suportar, como nós falamos, tudo posso naquele que me fortalece, e posso superar, e posso mudar essa situação difícil. Mas não olhar para a situação difícil e se acovardar diante dela. Como que a gente se acovarda? Às vezes se negando a reagir como Deus espera que você reaja. Jesus disse: eu vou sim para Jerusalém. Não, se não pode ir, eu vou, porque é a vontade de Deus. Agora que eu vou orar mesmo, agora que eu vou abençoar mesmo, agora que eu vou dizer palavras de bênção para esse meu filho, minha filha, para o meu trabalho, agora que eu vou lá e vou começar a orar, e é aqui que eu vou ficar. Agora não peça conta mais não. Eu ia pedir, agora não vou pedir mais não. Esse cara quer forçar, eu vou orar. E Deus permitiu essa situação, seja até uma humilhação que você esteja passando, mas eu vou suportar, porque nenhum sofrimento que Deus permite não tem um propósito, quer dizer, não tem um final, um começo e um fim para aquilo. E Jesus sabia que aquilo ia ter um fim, ele ia ressuscitar no terceiro dia, que a vitória viria. Então ele diz que a ótica humana é perigosa. Pedro, desse jeito, olhando só com os olhos humanos as coisas, é perigoso isso aí. Você pode me abandonar, hein? Você pode me negar, hein? Você pode deixar de fazer o que Deus espera que você faça. Por isso que ele chamou Pedro naquele momento de adversário, porque a natureza humana é adversário mesmo.
Não quer, não. Quer ir, quer orar, quer jejuar, quer falar com Deus, ele quer prazeres, quer sentar na mesa e usufruir do que é melhor. Não tem como ir, é que a gente prova a nossa fé. Prova e aprova. Glória a Deus. Então vamos lá. Ele disse, ponto de vista perigoso, como politicado agora. Ele disse, Mateus 16, 24, então Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser o meu seguidor, Mateus 16, 24, se alguém quer ser o meu seguidor, quer ser os meus seguidores, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque todo aquele que quiser conservar a sua vida, perderá. E todo aquele que perder a sua vida por minha causa, vai encontrá-la novamente. Que vantagem tem alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que, olha essa pergunta, o que pode se comparar com o valor da sua alma? O que nesse mundo pode se comparar com o valor da sua alma? Esse corpo, irmão, cai, morre, vira pó, mas tem algo dentro de você que é espírito, e que é algo precioso, que dá vida a esse corpo, e que Deus dá um valor tremendo, porque é uma criação dele, e ele fez para ele, para a glória dele. Mas o homem pecou, né? Se afastou de Deus, e ele quer jogar a sua alma fora. Mas ele diz, me diga, com essa lógica humana, com essa visão humana que vocês têm, de que eu preciso dele, eu preciso estar sempre bem, não sei o quê, fala o que é que tem neste mundo que realmente vala a tua alma. Porque se eu tirar a tua alma de dentro do teu corpo, acabou a tua vida, e tudo fica aí, nada é tão importante assim. Porque o que é importante mesmo, Jesus diz, não é os teus vestidos, o teu corpo é mais importante do que tuas vestes. Há valores maiores, e a tua alma é quem dá vida ao teu corpo. E isso sim, para Deus é uma ótica valiosíssima. E a alma só tem dois fins: ou ela vai estar com Deus na eternidade, porque o propósito maior de Deus, enquanto vivemos no corpo, tem um propósito. Nós temos necessidades. Deus sabe as suas necessidades, a minha necessidade. Aleluia. E Ele tem propósito para isso, porque senão Ele não dava um corpo físico. Sim. Mas Ele tem um propósito maior, que é a tua alma. Ele quer essas almas de volta. Ele quer essa criação dele de volta. Aleluia. Com Ele, para viver com Ele, experimentar o que Ele prometeu que daria a Adão, a paz, a alegria de estar ao lado dele, vivendo a eternidade com Ele. Ele quer de volta para isso, para mostrar que Ele não criou o homem para ser destruído, para mostrar para nós mesmos que Ele criou-nos para sermos felizes com Ele, e não ter que ficar no mundo sofrendo como nós sofremos nessas situações da vida por causa do pecado. Então Jesus disse que valor tem a tua alma? O que tem nesse mundo que vale a tua alma? O que realmente é eterno neste mundo que possa valer a tua alma? Nada vale a nossa alma. Só o sangue de Jesus pagou o preço pela nossa alma. Pertence a Deus. A tua alma não pertence nem ao diabo, pertence a Deus. Ele criou a tua alma e colocou dentro do teu corpo. Pertence a Deus e Ele quer de volta. Mas alguns se negam a dar a sua alma de volta a Ele, e Ele não vai obrigá-lo a isso. Porém, o fim não será melhor, porque Ele deu ao homem a oportunidade, cujo propósito de passar por situações da cruz, do caminho da cruz, e vencer, e estar com Ele para a eternidade. Porque a maior vitória não é o quanto vencemos neste mundo físico, o quanto conquistamos financeiramente, ou o quanto somos importantes neste mundo. Mas a maior vitória é saber que estamos salvos,
que temos a Deus e que temos certeza que se hoje eu fechar os meus olhos para partir desse mundo, eu tenho um encontro marcado com Deus. Eu verei os seus anjos bíblicos, irmãos, isso é uma verdade. Existem várias formas de visões de pessoas que foram, quase morte, ou que morreram, que deixaram claro, estou vendo aqui. Sempre dizendo, os anjos vêm de encontro àqueles que são do Senhor, e eles são recolhidos, porque Deus os quer de volta para a sua glória. Aí Jesus disse no versículo 24 que se você vai passar pelo sofrimento, você tem que entender que isso faz parte de um propósito também de Deus. Tome a sua cruz. Quando fala propósito, ele está permitindo. A vida vai trazer sofrimento, vai trazer preocupações, mas ele diz: não desanime, tenha ânimo, porque Deus, no propósito que ele tem na tua vida, ele vai dar um escape, ele vai dar a saída dessa situação. Mas ele disse: quem quer ser meu seguidor, não venha dizer para mim, não vou passar pelo sofrimento, não preciso disso. Olhe para o sofrimento como uma oportunidade de poder experimentar o amor e o poder de Deus. Sim, sim. O cuidado de Deus para com você, de poder ter quantas coisas a gente fala aqui. Mas eu estava doente. Quem me viu no hospital, estava no hospital, né? Aquele berço louco lá, deitado lá. Que hora você fala, cara de fralda, num hospital, num berço. Quem passou pelo hospital, né, sabe? Quando a gente olha assim no hospital, como a gente é vulnerável, como a gente é passageiro desse mundo. E a gente fala, meu Deus, a gente se apega a tanta coisa, né? Estrago, a vida nos traz situações em que a gente pode partir para a eternidade. Então Jesus disse: aqueles que querem me seguir, esteja pronto para olhar para as situações difíceis que a vida vai trazer e não negar a cruz, a sua cruz, não abandonar a sua fé. Quando ele diz da cruz, é porque era pesado. Uma pessoa ser inocente, fazer as coisas certas, guardar a sua fé, amar, perdoar as pessoas e ainda assim sofrer por consequências das atitudes humanas, ver tanto sofrimento, tanta dificuldade, muitas vezes causada não por si mesmo, por situações humanas, às vezes, em sua volta. E às vezes a gente sofre por causa da família, a gente sofre por causa do patrão, a gente sofre por causa do esposo, da esposa, por causa dos filhos, a gente sofre de várias formas. E às vezes não temos culpa, como Jesus não tinha culpa com aquilo. Mas ele disse: aquele que quer me seguir, que não quer me negar, olha, fique atento com os seus pensamentos, não olhe do ponto de vista humano, mas olhe no propósito maior. E o propósito maior de Deus é vida eterna. Então não importa como você vai finalizar aquilo, Deus sempre vai estar com você. Não importa qual é a forma que Deus vai fazer isso, não importa, o importa o que Ele pode fazer por você nesse momento de dificuldade. A forma, não se preocupe, apenas se disponha a buscar Ele, apenas se disponha a suportar. Ele diz: aquele que não estiver pronto para seguir, para andar no caminho da cruz. Nós andamos no caminho da cruz ainda. Ele diz: tome a sua cruz daqui, vamos andar. A vida vai trazer pressões sobre a sua fé, sobre a sua posição como servo, como filho de Deus, e você tem que suportar. E como nós suportamos? Eu sempre disse isso: os passos da cruz é renúncia, é arrependimento e renúncia. É arrependimento diário e renúncia. Renúncia tem a ver com desejo, e arrependimento com atitude radical em relação a aquilo. Não vou fazer isso. Minha vontade é xingar essa pessoa, não vou xingar. A minha vontade é bater, a minha vontade é abandonar, a minha vontade é pedir a conta, a minha vontade é... A ótica humana, Jesus disse, é perigosa. E ela pode te levar para distante do propósito de Deus. E o maior propósito de Deus é a vida eterna para você. É a sua salvação. Ele diz: pensa, o que é demasiadamente importante de maior valor nessa terra? Que você acha que Deus não está com você porque não te deu, ou porque você ainda não conquistou, ou porque você ainda não tem. Essas coisas são passageiras demais, são valores pequenos porque passam, mas a salvação em Cristo é algo precioso, que nem filhos
nem vida financeira, nem marido, nem esposa, ninguém pode roubar esse valor, esse lugar da sua salvação. Então tome a sua cruz, no sentido de se posicionar para suportar, para viver uma vida de renúncia, de vontade de fazer algo que a sua natureza quer executar com justiça própria, e você abrir mão daquilo para que o propósito de Deus se cumpra. Foi o que Jesus fez. Ele podia chegar e dizer: eu sou inocente, vou matar todo mundo aqui, não vou ser preso, nem vou ser crucificado. Mas ele permitiu, porque havia um propósito maior do que os propósitos dele. E o propósito de Deus é que ele morrendo, as pessoas crendo nele pudessem ter perdão dos seus pecados para a vida eterna. Então o retorno das almas que Deus criou para ele é através de Jesus, é através do sangue. Ele sabia que esse era um propósito maior, e ele não podia seguir uma ótica humana, como Pedro estava sugerindo. Não, você não precisa passar por isso. Quem disse para você que não precisa? Estar pronto, ele falou, está pronto a se arrepender e renunciar, andar no caminho da cruz. Estar pronto diante do sofrimento não é ter medo, é isso, Deus não permitiu, não é possível, isso Deus não quer na minha vida. Não é reclamar que Deus me abandonou, não. No momento de dificuldade, entenda, é o momento que você tem que estar atento com a sua alma, com seus pensamentos, com a sua vida espiritual, para não fazer aquilo que Deus não espera que você faça. É renunciar. É princípios que você tem, compromisso com a palavra de Deus. Então, se lá ele diz abençoa, é para abençoar, não é para amaldiçoar. O caminho da cruz te exige atitudes que vão na contramão dos seus desejos humanos. E você tem que estar pronto a dizer: não vou fazer isso, não preciso fazer isso. Isso não vai mudar, não vai acrescentar em nada. Perdoar, se necessário, decida sempre pelo perdão. Jesus disse sempre pelo perdão. Porque o perdão é jogar lixo fora. Guardar lixo tem que ser jogar fora as coisas ruins, que não negativas, que trazem pensamentos errados, é jogar fora. E o perdão é uma pá que faz com que a gente jogue para fora aquilo que Deus quer que esteja dentro de nós. Então Deus nos deixou bem claro: cuidado com a sua visão humana, seus conceitos sobre a vida que você está levando, porque ela pode ser perigosa. Porque Deus te chamou para um propósito bem maior, que é a vida eterna. E quando nós louvávamos aqui, o Espírito Santo me trouxe a revelação, onde estava lá Estevão, eu vi a glória de Deus. Eu disse: Deus, como é maravilhoso. E Deus falou assim: olha só Estevão, uma pedra vinha na cabeça dele. E sabe o que ele disse? Eis que vejo à direita do Pai, assentado o Cordeiro de Deus. Mas como pode o cara recebendo pedradas, o corpo sendo machucado, dor? Então a pedrada é fácil, não, é dolorido, a gente sente, uma coisa que bate, fica roxo, tem a dor lá. E ele tomando pedrada, mas a visão dele estava focada em uma coisa, em Cristo e a vida eterna que ele tinha guardado. Então aquele era o momento dele partir. E no momento que ele foi partir, ele não viu as pedras, ele viu a glória de Deus. E a gente tem que estar com a mente pronta para ver que o sofrimento não é uma oportunidade para a gente ter para destruir a nossa vida. Agora Deus me abandonou. Não, é uma oportunidade para vermos a glória de Deus, quanto Ele cuida de nós. Quando a gente fala de testemunho, é para você ouvir o quanto Deus cuida de nós, o quanto Ele faz coisas maravilhosas, mesmo em meio a tanta dificuldade. Trouxe o escape, trouxe isso, trouxe aquilo, o quanto Ele cuida. Mas todos passamos pelo caminho da cruz, o caminho de sofrimento, às vezes, o caminho de dor. E Jesus não disse que você ia ser poupado disso nenhum. Um pensamento desse é um pensamento errado e perigoso, ele diz. Porque se você achar que o sofrimento é esse, eu não vou passar, porque não pode ser de Deus. Isso aqui não. Às vezes é assim, que não era você esperar lá, perder o emprego, não esperava perder, mas você perdeu. E aí, você vai falar o quê? Vai falar que Deus te abandonou por causa de um empreguinho? Deus te dá outro. Deus te dá outra coisa. Tem coisas muito mais fundamentais na vida, como a saúde e a família, e você fica chorando porque o passarinho morreu, porque o gato fugiu. Estou dando exemplo de coisas tão pequenas.
que passam, que você pode substituí-las até. Tem coisas que não dá para substituir, mas tem coisas que a gente pode adquirir de volta. Roubaram meu carro, acabou. Oh, meu Deus, maldição, é os demônios. Para com isso aí, irmão. Você está passando um momento de sofrimento que todos os seres humanos são sujeitos. Porém, não passe com a ótica humana diante do sofrimento. Passe olhando para Cristo. Porque mais do que ter nesse mundo é ser filho de Deus para ter a vida eterna. E a maior conquista que você pode ter nesse mundo não é o filha restaurada, é estar com Deus pronto para ir para o céu. Porque a sua vida é um estrago, é uma fumaça que se forma, que se perde, depois se desfaz. Para finalizar, no versículo 27, ele diz: porque o Filho do Homem virá com os seus anjos na glória do seu Pai, e julgará cada pessoa de acordo com as suas obras. Versículo 28, eu garanto que alguns de vocês que aqui estão, neste momento, viverão para ver o Filho do Homem chegando em seu reino. Ele quis dizer: eu vou sofrer, e vocês vão achar que é o fim, né? Ah, coitado, ó, tadinho, morreu pregado, um prego na mão dele, que sofrimento. Ah, o pastor foi preso, puxa vida, tadinho dele, né? Foi preso, está sendo torturado, que dó dele, era o dó dele. Mas ele disse: vocês verão a glória que Deus preparou. Muitos de vocês naquele momento, que ele ia passar pela dor sobre o físico dele, ele disse: vocês ainda verão eu ressuscitado, verão entrando no meu reino com glória, e voltando aqui para me manifestar a vocês, para que se confirme a palavra de que eu sou o caminho, a verdade e a vida eterna. Então a vida eterna é a maior conquista, é o maior valor que você tem que preservar, a sua certeza da sua salvação em Cristo. E filhos, e bens, e emprego, e nada pode ser mais importante do que conservar a sua vida no propósito maior de Deus, que é a sua salvação. E Jesus disse: alguns verão a minha glória. Veja só o que diz em Eclesiastes, versículo 3, 11. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Então entendi que nesta vida, tudo o que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Versículo 13 de Eclesiastes 3: todos nós devemos comer e beber, aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho, e isso é um presente de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz dura para sempre. Versículo 14: não podemos acrescentar nada, nem tirar nada. E uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temer. A temer a Ele. Princípio da sabedoria: temer a Deus. Quer dizer, ele está dizendo que é engraçado, né? Eclesiastes é amável, curte a vida. Não é isso que ele está falando? Curte a vida, curte os momentos da sua família, curte os momentos bons da sua vida, porque tudo na terra tem o seu propósito. Quer dizer, você vai passar por situações boas e ruins, e Deus preparou os momentos bons para você viver na sua vida, e você deve viver os intensamente. Você deve curtir a sua família, deve passear, deve ter tudo com equilíbrio, tem um modo de se fazer. Mas ele diz que tudo que Deus permite que você possa usufruir de bom nesta vida, Ele quer te levar a um propósito maior. E o propósito maior de tudo que Ele possa permitir na sua vida é temer a Deus. Temer a Deus. O próprio Salomão, no último capítulo, ele falou sobre isso. Ele disse que tudo que eu vi nessa vida, o final é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. É o propósito maior, é a vida eterna. Amém? Amém. Glória a Deus. Só mais um pouquinho só. 1 João 2,15. Não amemos o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus.
1 João, Epístola de João 2,16 agora. Nada é desse mundo, nada que é desse mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana e a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso vem do Pai, mas não vem do Pai, mas vem do mundo. E o mundo passa, irmãos, com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Versículo 17. No 18 ele diz: meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem, pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido, e por isso sabemos que o fim está chegando. Versículo 19: de fato, essas pessoas nos deixaram porque não eram do nosso grupo. Se fosse do nosso grupo, teriam ficado conosco, mas elas nos deixaram para que ficasse bem claro que nenhuma delas pertence mesmo ao nosso grupo. Qual é o grupo? Você está em Cristo, você está fora da arca, ou está no grupo que segue o mundo, ou está no grupo que segue a Deus. Versículo 20: porém, sobre vocês Cristo tem derramado o Espírito Santo, e por isso todos vocês conhecem a verdade. Versículo 21: portanto, eu escrevo a vocês, não é porque não conhecem a verdade, pelo contrário, é porque conhecem e sabem que nenhuma mentira vem da verdade. Versículo 22: então quem é mentiroso? Aquele que diz que Jesus não é o Messias, e quem diz isso é inimigo de Cristo. Ele rejeita tanto o Pai quanto o Filho, pois quem rejeita o Filho, rejeita também o Pai, e quem aceita o Filho, também aceita o Pai. Por isso guardem no seu coração a mensagem que ouviram desde o começo. Se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão sempre unidos com o Filho e com o Pai. E o que o próprio Cristo prometeu, dar a todos nós a vida eterna. Versículo 26: eu estou escrevendo isso a vocês a respeito dos que estão tentando enganá-los, mas sobre vocês Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito ensina a respeito de tudo, e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam os ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. Esse é o conselho final do seu posicionamento no caminho da cruz. 1 João capítulo 2. Aí você lê no canto. Deus te deu tudo isso para viver as coisas boas da vida, mas nos momentos da dificuldade, lembre-se, Deus tem um propósito maior. A sua salvação está acima de filho, acima de finanças, acima da saúde, acima de esposo, acima de mulher, acima de qualquer coisa. A sua vida eterna tem que ser preservada. Então não abra mão da sua fé por causa da pressão da vida. Jesus disse que nós passaremos e a cruz vai ter que ser levada. A pressão da vida é como uma cruz, e nós temos que carregar a cruz, renunciando e se arrependendo dos pecados quando pecarmos. Bem, vamos ficar de pé em nome de Jesus. E que o Senhor Deus cada dia nos ensine, a lidar com as situações difíceis da vida. Nós não desejamos a dificuldade, mas quando passarmos por dificuldade, que não nos esqueçamos, não estamos só. E as dificuldades, nada tem tanto valor quanto a vida eterna, quanto a sua alma pertencer a Deus, porque é dele, e Ele quer que volte. E se você desperdiçar, Deus vai deixar você jogar fora o seu trabalho. Mas Ele preparou tanto para Satanás como para aqueles que os querem seguir, que Ele preparou. Mas para você que crê, Ele preparou vida eterna, salvação, alegria e paz permanente, eterna, ao lado dele, com Ele. Amém.